Você já entrou em um lugar que parecia comum, mas sentiu que escondia algo? Um silêncio pesado, um cheiro de poeira e saudade. E aquela sensação de que as paredes, se pudessem falar, contariam histórias que mudariam tudo? Pois é, em Maplewood, uma cidadezinha calma onde todo mundo se conhece, existe uma casa antiga na Rua dos Carvalhos que sempre chamou a atenção. Não por ser bonita, mas porque há um lugar nela onde ninguém pode entrar, o sótão. E o dono, Thomas, um homem de 78 anos, nunca deixou ninguém subir lá. Nem a esposa, Lívia, que morreu há 5 anos, nem os amigos, nem o neto, até que, numa noite de tempestade, o neto dele, Gabriel, resolve subir para consertar um vazamento. E o que ele encontra lá em cima? Uma tábua solta, um som oco e uma caixa de metal enferrujada escondida no chão. Dentro dela, um diário. Cartas não enviadas. Fotografias de um amor esquecido. É uma verdade que Thomas entrou há mais de 60 anos. Uma verdade que envolve guerra, separação, uma filha perdida e um amor que nunca morreu. E o mais incrível, tudo isso foi descoberto por acidente. Mas o que você vai ver agora não é apenas uma história de segredo. É sobre o que acontece quando o passado bate na porta e você finalmente tem coragem de abrir. Fique até o final, porque o reencontro que acontece na França vai te fazer chorar. Maplewood é aquela cidade onde o tempo parece andar mais devagar. Casas de madeira, varandas com balanços, adjacentes que acenam do outro lado da rua. E no meio delas, a casa das famílias de Thomas sempre foi um pouco diferente. Não por ser maior ou mais bonita, é só uma casa antiga com telhado inclinado e janelas que variam com o vento. Mas tem um detalhe que todo mundo comenta. O sótão nunca foi aberto, nunca foi limpo. E Thomas, o dono, nunca permitiu que ninguém subisse. Nem quando Lívia, sua esposa, pediu. Nem quando o canalizador precisa verificar os canos. Era como se aquela porta fosse um limite sagrado. As pessoas dizem que ele é só um velho excêntrico. Mas Gabriel, seu neto de 22 anos, sempre sentiu que havia mais. Algo pesado. Algo que respirava lá em cima, escondido entre caixas de Natal e móveis antigos. E quando ele chegou para passar o verão, para ajudar a organizar a casa antes de uma possível mudança, aquela porta fechada parecia gritar seu nome, porque segredos não ficam quietos para sempre. Eles se movem, respira, às vezes até vazam, literalmente. Foi numa noite de chuva forte, com trovões sacudindo a casa inteira, que o telhado cedeu. A água começou a pingar no corredor, e Thomas, com a bengala na mão e a voz trêmula, disse: "Vai você. Eu não subo há 30 anos." Gabriel subiu as escadas com uma lanterna na mão e o coração na garganta. O sótão era exatamente como imaginava. Cheio de caixas empoeiradas, móveis cobertos por lençóis brancos e aquele cheiro de madeira velha e tempo parado. Mas algo ali era diferente. Não era só o silêncio. Era o peso do não dito. Ele sofreu o vazamento até o canto, mais distante, onde uma arca de madeira pesava toneladas. Ao empurrá-la, escolheu um som oco vindo do piso. Não era madeira batendo em madeira. Era vazio, oco, como se houvesse um segredo escondido sob os pés. Com as mãos sujas de poeira e a curiosidade tomando conta, ele forçou uma barba solta. E ali, escondido por décadas, estava um compartimento secreto. Pequeno, escuro, como um cofre enterrado no tempo. Dentro, uma caixa de metal enferrujada, amarrada com um cadarço desbotado, como se alguém tivesse fechado aquilo com as próprias mãos, sabendo que talvez nunca mais a abrisse. Ele hesitou. Aquilo não era só uma caixa. Era um altar do passado. Um túmulo de memória. E ao abrir, senti que estava prestes a desenterrar algo muito maior daqueles objetos. Dentro, encontrei um diário de capa de couro desgastado, cartas amareladas com caligrafia delicada
e fotografias em preto e branco de um casal jovem, abraçados, sorrindo, apaixonados. Nenhuma delas tinha a cara de Thomas, mas todos tinham a alma dele. Gabriel desceu do sótão com a caixa sobre os joelhos enquanto a chuva batia no telhado. A primeira carta que ele abriu foi endereçada a Thomas, com um carimbo de Marsella, França, datada de 1964. A caligrafia era elegante, urgente. Meu amor, escrevo esta carta com o coração em pedaços. Começou. Eram cartas de Clara, uma mulher que Thomas nunca mencionou. Cartas cheias de saudade, perguntas, desespero. Por que você não respondeu? Foi o que seus pais disseram? Porque eu nunca os ouvi. Estou grávida, Thomas, e partirei para a França em poucos dias. Cada palavra era uma facada no silêncio que Thomas cultivou por décadas. Gabriel virou a foto seguinte. Thomas jovem, com o cabelo escuro e olhos cheios de sonho, abraçando uma mulher de olhos claros e sorriso tímido. Era Clara. E aquele não era só um romance de juventude. Era um amor interrompido por forças maiores. A guerra, a família e o medo. O diário confirmava tudo. Nos anos 1960, Thomas e Clara eram inseparáveis. Planejavam casamento, filhos, uma vida na Provença. Mas a família dela foi obrigada a se mudar. E Thomas, recém-chamado para o serviço militar durante a Guerra do Vietnã, achou que fugir era a forma de revisá-la. Ele nunca teve inveja das cartas que escreveu, centenas delas guardadas na caixa. Cartas de arrependimento, de amor não correspondido, de um pai que nem sabia que existia. Gabriel desceu do sótão com a caixa nos braços como se carregasse um segredo vivo. Na cozinha, Thomas o esperado, sentado à mesa, as mãos tremem em volta de uma xícara de chá frio. Ele já sabia. Não precisou perguntar. Você encontrou, não foi? Murmurou sem olhar nos olhos do neto. Foi a primeira vez que Thomas falou sobre Clara, sobre o medo, sobre a carta que recebeu dizendo que ela estava grávida e sobre a decisão que o assombrou por mais de meio século. Não responde. Deixar que ela partisse. Acreditar que era melhor assim. Eu pensei que estava protegendo ela, disse a voz embargada. A guerra, a confusão. Eu não tinha futuro, mas na verdade, eu só tinha medo. Medo de falhar. Medo de não ser o homem que ela merece. E assim, sem nunca saber, Clara criou a filha sozinha. Thomas teve uma filha e viveu 60 anos sem sequer conhecer o nome dela. Gabriel segurou a mão do avô e disse algo que mudou tudo. E se ela ainda estiver viva? E se a gente pudesse encontrá-la? Foi nesse momento que o passado deixou de ser apenas memória. O que acontece quando um homem de 78 anos decide enfrentar a maior reclamação de sua vida? Ele não pega um avião, não corre atrás do tempo perdido com pressa. Ele começa com um teclado, uma tela. É uma esperança frágil, mas viva. Com a ajuda de Gabriel, Thomas mergulhou na genealogia. Usaram sites de árvores familiares, arquivos franceses, registros de nascimento de Marsella nos anos 1960. Dias viraram noites, planilhas foram preenchidas. E então, um nome. Elodie Dubois, filha de Clara Morel, o sobrenome de solteira de Clara, nasceu em março de 1965. Não era só um nome, era um milagre. Através de redes sociais e contatos locais, tudo indica que Elodie ainda morava na Provença. Era professora de literatura, viúva, mãe de 2 filhos, e segundo uma amiga em comum, sempre falou da mãe, que nunca superou um amor perdido nos Estados Unidos. Thomas chorou ao ouvir isso. Não de tristeza, de ruptura. Clara nunca o esqueceu. E a filha dele, mesmo sem saber quem era o pai, cresceu cercada por histórias de um amor verdadeiro. Só faltava a parte em que ele existia. Foi aí que Gabriel disse: Vamos à França, vovô. Você não vai morrer sem olhar nos olhos dela.
A Provença é um lugar onde o tempo parece feito de luz dourada, campos de lavanda e silêncios que curam. Foi ali, numa pequena casa de pedra cercada por oliveiras, que Thomas e Gabriel chegaram um dia de primavera, com a caixa de metal na mala e o coração na mão. Elodie foi recebida com educação, mas desconfiada. Uma mensagem de estrangeiros, dizendo que poderia ser parentes. Parecia estranho. Até que Thomas, com voz trêmula, entregou a ela o diário. É uma das cartas de Clara. Ela leu a caligrafia da mãe, que recebeu imediatamente, e parou na frase: "Se um dia você encontrar este homem, diga que eu nunca parei de amá-lo e que nossa filha tem os olhos dele." Foi quando as lágrimas vieram. Primeiro uma. Depois de um abraço que não precisou de palavras, Thomas conhecia seus netos biológicos. Ouviu histórias sobre Clara, como ela guardava uma foto desbotada dele na gaveta, como nunca se casou de novo, como morreu com o nome dele nos lábios. E naquela noite, sob um céu cheio de estrelas, ele sussurrou para Gabriel: "Eu vivi 30 anos a mais do que merecia, mas agora sinto que realmente vivi." Esse não é apenas um conto de reencontro. É uma prova de que os segredos mais pesados não são os que escondemos do mundo, mas os que escondemos de nós mesmos. Thomas viveu décadas carregando culpa, lamentações, um amor não correspondido, e tudo isso ficou trancado no sótão. Um símbolo perfeito de tudo que evitamos encarar. Mas foi um acidente, uma tempestade, um piso oco, que abriu a porta para a redenção. Quantos de nós temos um sótão assim? Um passado que sussurra à noite? Uma pessoa que nunca perdoamos? Um pedido de desculpas que nunca foi dado? A verdade não cura tudo, mas ela é o primeiro passo. Se essa história tocou você, não deixe de refletir. O que você está escondendo? E o que poderia acontecer se você finalmente abrisse essa caixa? Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque histórias como essa precisam circular. Elas lembram que nunca é tarde para perdoar, para voltar, para dizer: "Eu estava errado, eu sinto, eu amo." E se você tem um segredo guardado, talvez hoje seja o dia de começar a escrever a próxima carta.